TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos que estão aqui ligadinhos com a gente, mais um programa Janela do Céu começando. Eu sou a Ana e a gente tá aqui hoje na nossa sala do Zoom, virtual, com o Paulo, que é lá de Passo Fundo, e a gente pode estar aqui com ele hoje nessa noite para ele poder contar um pouco da história dele, como que foi que ele conheceu o Senhor, como que estava a vida antes de Cristo, e ele vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana. Então vamos lá, dando início já a essa história. Ninguém melhor para contar do que tu mesmo, como é que foi essa caminhada com Cristo, Amém, irmão. A minha história com Cristo, ela começou, eu tinha 9 anos. Meu pai já fazia, e ele não sabia que fazia o encontro na casa, a igreja na casa. Ele cedia o espaço da igreja, da casa, para que o pessoal viesse fazer os cultos, como dizia, E aí, eu com 9 anos, então nós eu colocava, fazia os louvores, eu fazia, às vezes, lia uma palavra e tudo. Mas, lá, na verdade, eu não sabia muito o que estava acontecendo, porque meu pai era uma pessoa bastante doente, E aí o pastor da época aqui, ele disse assim para nós, para eu e todos os nossos irmãos, que nós pegássemos, se nós se batizasse, descesse as águas, nós salvaria a vida do nosso pai, e ele curaria o nosso pai. E aí nós todos se batizamos e aí o meu pai veio, menos de um ano depois, meu pai veio a falecer. E aí tudo isso, causou meio que um constrangimento, como a gente não estava entendendo a palavra, Uhum. Nós achávamos que não tinha adiantado de nada nós ter descido as águas. E aí nós se desviamos. E aí viemos para o mundo de novo. Daí fomos para o mundo. E aí até tentei voltar depois em algumas, mas daí me passou uma imagem de que o crente, o evangelista, ele só queria usurpar dinheiro das pessoas. Porque eu fui num culto onde que o pastor chegava e dizia assim: quem tem R$100, Deus vai dar uma bênção. Quem tem 50, Deus vai dar outra bênção. Assim ainda. E aí quando chegava lá, R$1, R$2, ele dizia: quem tem R$2, que doe, que Deus vai abençoar. E, então aquilo dava uma sensação que ele estava vendendo a bênção do Senhor. E aí nós se desviamos. E aí eu fui para o mundo, Aí virei católico novamente. Mas eu sempre tinha aquele gosto de conversar com o Senhor, de falar com o Senhor. Mas Deus o livre falar essa palavra crente, a palavra, o servo do Senhor, o crente. E para mim era uma ofensa, quase. E então isso tudo veio trazendo um rancor, parece, algo na vida da nossa. E aí Deus pegou mas Deus, ele nos permitiu que tudo isso, nós vivêssemos tudo isso, para nós entender que não adianta, se nós não for cristão, nós não viver a palavra dele, ele não tinha como. Então daí na minha vida tive casamento fracassado, tive momentos difíceis, fui parar na CPI por violência, por briga,
virei quase que alcoólatra. Então, teve muitas. Minha filha sofreu acidente, nós quase perdi a minha filha no meu primeiro casamento. E então, aos poucos, Deus começou a chamar nós. Aos poucos, Deus começou a nos chamar. Mas eu estava tão prepotente, tão arrogante, tão senhor de si, que aí a minha sogra, a mãe da minha esposa ali, ela começou a nos fazer uma reunião também na casa, sabe? E aí eu me lembro muito bem de um dia que eu cheguei lá e eles estavam na reunião, eu entrei totalmente arrogante, totalmente prepotente, se achando o dono da verdade. Entrei, não cumprimentei ninguém, peguei o que eu tinha que pegar e saí. E aí cheguei em casa e disse para minha esposa: lá na tua mãe estava tudo escrentalhado, aqueles monte de crente lá, exorcizando o demônio. Para ver como era a minha arrogância, né? Como era a prepotência da gente. E Deus foi deixando, mas Deus sabia que aquilo era tudo uma arrogância, que aquilo tudo era um inimigo, tentando mostrar, porque ele já sabia que eu já estava no caminho do Senhor. E aí o meu filho, o meu nenê, que me auxiliou, ele tem 9 anos, a minha esposa veio, Deus recolheu um dos irmãos dela, e aí ele começou, tipo assim, ele estava brincando e dizia assim: ó, meu tio Dilo, tio Dilo era o irmão da minha esposa, que veio a falecer. E aí ele dizia que via ele. E aí veio a falecer a avó da minha esposa, e aí eles eram muito unidos, eles eram muito grudados. E aí ele começou a dizer que via a bisa dele também. E isso tudo, Deus, como eu acreditava em tudo, Deus fez eu acreditar que existia espíritos soltos por aí, né? E aí eu peguei, e aí a gente começou a meio que ficar meio assustado. E aí nós estávamos numa viagem onde faleceu um irmão do meu cunhado, que é casado com a minha esposa, tinha vindo a falecer, e ele não conhecia esse meu cunhado, e aí nós andando em movimento com o carro, ele disse: ó, o irmão do tio Everaldo. E aí aquilo foi a gota d'água, né? Foi um momento que Deus chamou. E aí nós chegamos em casa e a gente ficou preocupado. E aí a minha esposa já conhecia o irmão Heriberto. E aí o irmão Heriberto que veio, e aí começou toda a história, e aí Deus nos chamou. E hoje eu estou aqui, estou muito feliz, porque Deus fez todo um percurso para nos chamar para a igreja do Senhor, né? E hoje eu vejo que quanto eu estava errado, quanto eu era prepotente, quanto a minha arrogância, sabe? Era grande diante do Senhor. Mas Deus teve que usar, tipo assim, eu acreditava em tudo, só não acreditava no Senhor, né? Ele usou. E meu filho via espírito, meu filho via coisas de outro mundo, essas coisas assim, e isso tudo foi quando ele veio. Mas mesmo assim, quando a minha esposa, porque a minha esposa conheceu o Heriberto antes, e aí quando a minha esposa falava, eu disse para ela: ó, ele pode vir, chama ele, mas tudo que eu queria, digo, ó, ele vem, faça uma oração, e atropela os espíritos que estão aí, pronto, eu não quero virar crente, eu não vou ser nunca crente, eu não quero virar crente, não, Deus livre esses crentes. E aí Deus quebra a gente, né, irmão? E aí ele veio, e daí pela primeira vez, aí ele começou daí ele propôs já o encontro na casa, né? E aí daí nós aceitamos, e aí ele começou a vir, e aí depois daqui um dia nós começamos a pensar, disse, não, vamos ter que ir até uma igreja pelo menos para retribuir o que ele está vindo, mas não que a gente queria ir para a igreja, a gente não queria, não, eu não vou na igreja, não. E aí fomos uma vez, aí fomos outra,
E aí, até que um dia ele falou para nós do batizado, e aí eu já estava certo de que era aquilo que eu queria, que ali tinha Deus, ali tinha a palavra, ali tinha a verdade, Senhor. E aí fomos, se batizamos, e aí hoje nós estamos aí, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou crente, né? Mas hoje Deus quebrou aquela arrogância, mas eu sei que ainda tem que quebrar muito mais a arrogância, né? Com certeza. Tu comentou um pouquinho aí, né, que conheceu a primeira vez o Senhor ainda era bem jovem, né, criança, e mesmo assim ficou aquela semente na mente, né, porque embora não quisesse ser crente, né, mas tinha um Senhor ali, tinha essa noção, mais ou menos, né, tanto é que assim que houve uma dificuldade, aceitou o auxílio de Deus, né, e eu queria que tu comentasse isso, né, a importância da gente falar, da gente lançar uma semente para uma pessoa, né? Tanto criança, adulto, porque no momento que ela precisar, ela vai lembrar daquilo, né? Amém. Eu tenho isso como hoje que a gente tem um entendimento da palavra, a gente vê que aquela sementinha lá atrás, como o irmão Heriberto diz, essa sementinha plantada, depois de uma vez plantada no coração, tu nunca esquece, porque o Senhor, porque a partir do momento que o Senhor, a gente conhece a palavra, a gente sabe que o caminho é seguir, e isso que eu acho uma grande importância hoje. Tanto é que hoje, quando eu pego os cartões da igreja, eu saio, eu procuro falar do Senhor, porque aquela semente ali, por mais que demore, ela um dia vai germinar em todos. Hoje a gente faz isso com o nosso filho de 9 anos, o irmão Edson chama ele de levita, porque ele toca e canta louvores, né, no violão, e eu acho que isso aí é a maior importância, a maior semente que tem é nós colocarmos, seja ela criança, seja ele no período adulto, seja ele no período, qualquer maneira que for. Hoje eu entendo que aquela semente que meu pai de uma certa maneira, ele cedendo aquilo, hoje eu entendo que lá Deus já tinha cultivado aquela semente. Deus já tinha colocado e já estava cultivando a semente. Com certeza. E aí, essa é a importância, porque no momento que é um dos mais difíceis, nós lembramos do Senhor, né? Então, a semente no coração das pessoas é muito, muito, muito importante. Falar do Evangelho, independente de quem ele esteja, isso é uma grande importância, nos traz a certeza, um dia, quando nós precisar, eles vão lembrar, não, mas o Senhor, lá, ele fazia isso, lá acontecia aquilo. E lá, com 9 anos, eu não entendi exatamente, mas dali para frente, sempre eu gostava de fazer as minhas orações de uma maneira que eu entendia que era certo. Hoje a gente sabe que não era, mas mesmo assim Deus falava com a gente. É como o irmão Sérgio fala, que quando nós não estamos já batizados, nós não participamos de uma igreja, o Espírito Santo fala por nós, né? Porque quando tu planta a semente do Espírito Santo dentro de nós, ele fala. E naquele momento eu acredito que Deus sempre falou comigo, né? E isso foi pela sementinha lá de trás, né? Foi pela sementinha que deu, de uma certa forma, ficou plantada, né? Às vezes a gente que não conhece a voz do Senhor, né? Mas ele tá sempre ali falando com a gente, né? Dando uma instrução. Às vezes a gente pensa que a ideia é nossa, né? Que fui eu que achei que esse era o melhor caminho, fui eu que achei que era a melhor decisão, mas tudo já era o Senhor ali dando aquela ponta pra gente encontrar ele, né? Pra gente conseguir achar esse caminho. Então a gente vai fazer um breve intervalo aqui, a gente já volta pra segunda parte pra gente conhecer um pouco mais da história. Estamos apresentando Janela do Céu.